Olá, galerinha, continuando lá com nossas funções inorgânicas, hoje nós vamos falar das bases, ok? Então, bases, o que são bases? Principal característica, ele apresenta um gosto amargo na sua boca ou um gosto adstringente. Esse gosto adstringente é quando você come uma banana verde ou, vamos dizer assim, uma batata. Então você sente aquela sensação de que sua boca está presa em alguma coisa. Então, essa sensação é característico das bases, ok? Todas as bases, assim como os ácidos que começam com hidrogênio, todas as bases terminam com o grupo OH no final, ok? Então, pela definição de Arrhenius, bases são substâncias que, em meio aquoso, ele vai sofrer um processo de dissociação e vai formar os seus íons. Então, esses íons dele, você vai perceber que todos os ânions das bases vai ser sempre a hidroxila. Ok? Então, de acordo com Arrhenius, as bases são substâncias que, em meio aquoso, sofrem um processo de dissociação e tem como um único ânion as hidroxilas. Ok? Então, temos aí ó, o AlOH3, ele dissociado, eu tenho o cátion Al3+, mais 3 hidroxilas. O CaOH2, ele meio aquoso, ele está sofrendo a dissociação, então eu tenho o cátion K mais 2, mais 2 hidroxilas. E o KOH em meio aquoso separou no K carga mais 1 e a hidroxila carga menos 1, ok? Classificação das bases. Também nós vamos classificar as bases de acordo com a quantidade de hidroxilas que ele apresenta na sua estrutura. Então vamos lá. Uma hidroxila na sua estrutura nós vamos chamar de monobase. Então temos ali ó, o NaOH e o KOH. Então vocês percebem que tem apenas uma hidroxila na sua estrutura. Duas hidroxilas nós vamos classificar de base. Então temos CaOH2, MgOH2, ZnOH2. Então tá vendo que aparece o subscrito 2, duas hidroxilas. Tribase, ou seja, ele vai apresentar 3 hidroxilas na sua estrutura. AlOH3, FeOH3. E as tetrasbases são 4 hidroxilas. Então PbOH4, SrOH4, ok? Força das bases. As bases, elas podem ser forte ou fraca. Então, olha só, como que eu sei que uma base é forte? Quando a hidroxila estiver combinada com os metais alcalinos. Então, quem são os metais alcalinos? São aqueles metais posicionados na família 1A da nossa tabela periódica. Então, temos exemplo ali, ó, NaOH, LiOH, KOH, RbOH, CsOH, ok? Mais para frente nós vamos dar os nomes. E alguns metais dos alcalinos terrosos. Por que alguns? Porque temos exceções lá nos alcalinos terrosos. Então temos aí, ó, CaOH2, SrOH2, BaOH2. As exceções dos metais alcalinos terrosos são o berílio, que é a simbologia Be, e o magnésio, simbologia Mg, ok? Então, bases fracas. São as bases formadas com os metais de transição, ok? E os metais da família 13, 14 e 15 da nossa tabela periódica. Então, olha lá as exceções que eu havia dito para vocês. O MgOH2 é uma base fraca. O hidróxido de amônia, que é o NH4OH. O hidróxido de amônia é a única base que não é formada por um metal. Todas as outras bases, ele vai ter como cátion um metal, ok? Solubilidade em água. Então, essas bases, elas podem ser solúvel, parcialmente solúvel ou insolúvel, que não se mistura de forma alguma na água. Então, solúveis são os metais alcalinos, são as bases formadas com os metais alcalinos e o hidróxido de amônia, que é o NH4OH, ok? O parcialmente solúvel são os metais da família 2A, que são os alcalinos terrosos. Então, exceto o berílio e o magnésio. Essas exceções aí, ó, elas são praticamente insolúveis. E os insolúveis são os outros metais, as bases formadas com os demais metais. Indicadores ácido-base. O que são indicadores ácido-base? E que faz parte do experimento que nós vamos fazer aí, ó, na nossa videoconferência. Então, indicadores ácido-base são substâncias que ajudam a diferenciar uma substância ácida de uma substância básica, ok? Então temos aí a fenolftaleína, que é um indicador usado em laboratório. Ela, quando em meio ácido, ela vai ficar incolor,
porém em meio básico ela vai ficar vermelho. O papel tornassol, ela em meio ácido ela fica vermelho, no meio básico ela vai ficar azul. Olha lá, o extrato de repolho roxo, que é a solução que vocês vão preparar em casa. Vocês vão pegar o repolho, vai cozinhar, vai tirar toda a solução e vai ter o extrato do repolho roxo. Quando vocês colocarem em uma solução e ela tiver um caráter ácido, então essa solução vai ficar vermelha. E quando você pegar essa solução de repolho roxo e colocar numa solução que ela for básico, então vocês vão perceber na hora que a solução vai ficar amarela, ok? Nomenclatura das bases. Essa nomenclatura eu vou dividir em duas partes. Nomenclatura das bases formada pelos elementos representativos e depois nós vamos falar das nomenclaturas das bases formada pelos elementos de transição. Então olha só, na nomenclatura das bases, então você vai começar sempre com hidróxido de e aí você acrescenta o nome do metal. Olha só, AlOH3 é o alumínio, Al é o alumínio. Então como que fica o nome? Hidróxido de, o nome do metal, alumínio, hidróxido de alumínio. Olha o próximo, NaOH, o metal que nós temos ali é o sódio. Então como que fica o nome? Nunca esqueçam, hidróxido de, e aí o nome do metal, sódio, ok? Agora vamos lá, na nomenclatura das bases, com os elementos de transição. Com os elementos de transição, a regra é a mesma, hidróxido de, o nome do metal, porém, eu vou ter que indicar o NOx do metal em algarismo romano, ok? Como que é esse NOx, professor? Lembre-se que a quantidade de hidroxila que aparece na estrutura corresponde ao NOx do metal. Então tem ali, ó, CuOH2. Então esse 2 que está indicando que eu tenho duas hidroxilas corresponde à carga do cobre. Então como que vai ficar o nome? Hidróxido de cobre, porém, agora eu coloco o NOx do cobre em algarismo romano. Então, hidróxido de cobre 2, ok? O próximo, CrOH3. Esse Cr, se você for consultar a tabela periódica, vocês vão perceber que é o cromo, certo? Então, como que fica o nome dessa base? Hidróxido de cromo. E agora, terminou? Não. Acrescento o NOx do cromo, que é o 3. Então, hidróxido de cromo 3, ok? É isso aí, meus queridos. Falamos de ácido e base. Boa aula para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.